Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Link Esporte Clube, especial nesse final de ano. Você aí em casa descansando, tomando aquela geladinha, ou então se você tá no trabalho com aquela cara de nada, venha passar o seu tempo aqui com a gente. Chega já deixando esse like maravilhoso, tá bom? Por favor, ajude o canal, se inscreva aqui no Link Esporte Clube. Se você, por exemplo, não tá tomando aquela geladinha, se você não bebe, mas tá aí na beira da piscina sem fazer nada, televisão zona ali, ó, você de pé pra cima, também seja sempre muito bem-vindo, tá bom? É importante que você esteja aqui, porque o assunto desta edição do programa, comigo e com o Renato Tortorelli, que já está aqui à minha frente, é um assunto que me deu sono quando desenvolvemos a pauta. Porém, necessário. Então, já separei aquela xícara de café. Ó o que aconteceu. Vocês verem, ó. A xícara tá cheia. Eu babei na mão. Aí, ó. Tá aqui. Depois eu vou passar um pano aqui. Por que eu tô tomando café, Renato Tortorelli? Conta pra gente qual que é o motivo de estarmos aqui nesta edição do programa com a caneca cheia de café e por que eu tô com sono. Fala, Facinca, tudo bem? Tudo bem com você? Com vocês que acompanham a nossa live, que já deu o seu like e tudo mais, é o seguinte, o tema da nossa live, nada mais, nada menos, que é o seguinte, o ano de 2025 do Palmeiras, desde o seu planejamento até o final. O que deu errado? Se deu alguma coisa certa? Quem foi bem? Quem surpreendeu? Quem decepcionou no Palmeiras? O ano de 2025 da Sociedade Esportiva Palmeiras, meu caro Facinca. Renato Tortorelli, o senhor que é um artista mesmo, se desenhasse um quadro para o seu show de stand-up, como é que seria a temática do Palmeiras no quadro? Rapaz, você sabe que a comédia, ela é irmã do drama, né? Sim. Aquela coisa clássica, né? É a Divina Comédia, né? Exato, Dante Alighieri. Dante Alighieri. Rapaz, é o seguinte, é aquele negócio, né, que cria-se, onde cria muita expectativa, gera frustração. Exato. Eu acho que o planejamento do Palmeiras, a expectativa do Palmeiras em 25, até porque a Leila foi abrindo, porque até o 24 era escorpião no bolso. Sim. Tia Leila tem escorpião no bolso. Quando ela foi abrindo o cofre e tal, e o Abel reclamava, preciso disso, toque, eu preciso de um 8, tol 8, eu preciso de um 9, tol 9. A expectativa foi gigantesca, né? Exato. E aí começou a desmoronar até cronologicamente na dificuldade do Paulistão, porque, eu não sei se a galera tá lembrada, o Palmeiras teve dificuldade até na fase de grupos do Paulistão, O Alan né? classifica o Palmeiras numa vitória com o Mirassol na última rodada, senão o Palmeiras estaria fora na fase de grupos. Exatamente. Então aquele lance do Palmeiras, fase de grupos do Paulistão, quando chega na reta final, eu lembro que o Palmeiras tinha que fazer uma matemática para classificar, e todo mundo, não é prioridade, não, é Paulistinha, mas aquilo foi mais ou menos, foi um avant premier do que viria no ano, né? Mas mesmo se classificando no Bacia das Almas, consegue chegar até a final, né? Eu vou definir, ainda no teu ramo, você manja muito mais do que eu, o Palmeiras como um ator que, na minha visão, aí o Tortorelli pode entrar com outro exemplo, na minha visão, é um cara que surgiu prometendo muito e no fim das contas se tornou um água de salsicha para a Hollywood da risada. Ashton Kutcher, um cara que começou Em Two and a Half Men, acabou! filme de comédia, tal, não sei o quê, aí Charlie Sheen, aquele gênio, sai de cena. Que já tava quebrado, falido quando foi fazer a série. Sim, E foi genial. Enfim, foi genial. A série explode, hypa, quebra recordes. Aí ele sai, tira o astro. Não, vamos colocar um jovem com valor, um jovem com poder de revenda. Sim. Coloca o Ashton Kutcher. E a série vai para um buraco gigantesco, acaba a série, Boa. Nunca mais ele fez nada. Eu acho que, na minha visão, Boa comparação. o Ashton Kutcher, no humor, foi o Palmeiras em 2025. Prometeu aquele jovem bonito. Hoje em dia tá na moda, prometeu tudo e entregou nada. Exatamente. E o Flamengo, que é o time que comparou e disputou tudo com o Palmeiras,
Ele no humor, que foi mais tradicional, usando da experiência e tal. Pra ser nossa, aquilo que já dava certo. O Flamengo, ele foi um Leslie Nielsen. Ah, é? Pronto. O tiozão, que morreu fazendo filme engraçado, tradicional, pastelão. Você já esperava Você já esperava aquela piada e você ria da piada. Ou tipo Chaves, né? Ou tipo Chaves. Então é isso. Então a comparação é mais ou menos essa, né? Inventaram a roda em relação ao Palmeiras. Mas, Torto, da mesma forma que você falou que começou a chegar jogador, e o Paulinho, o Vitor Roque, tal, justamente esse primeiro grande nome, o Paulinho, ele não entrou em campo. E aí eu me Já era sabido, né? E aí eu me recordo que o ano do Palmeiras, ele foi um ano de muito blá 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 e de pouca atitude. Você lembra a primeira grande polêmica do ano? Foi quando o Palmeiras tinha contratado o Paulinho, e aí tava naquele diz que me diz, do Neymar voltar ao Brasil, de que ele tava no Al-Hilal, aí o Jorge Jesus, que falou que ele não servia mais, e parará, e foram perguntar pra presidente... Neymar era Palmeiras, vazava a foto do Neymar Palmeiras, com a camisa do Palmeiras. Então será, criança. É o projeto, o Neymar quer sair do Al-Hilal, vai voltar ao Brasil, Palmeiras vem, aí a presidente disse que não contrata jogador pra ficar no departamento médico. Gerou um bafafá danado, e foi uma canelada. Não é clínica de recuperação. Não é clínica. Porque o principal jogador, a principal contratação do Palmeiras na temporada, pra mim, mesmo que os valores do Vitor Roque tenham superado, o cara era o Paulinho. Ele é a principal contratação do Palmeiras nesses últimos tempos. E ficou no estaleiro pra poder jogar meia horinha ali em alguns jogos do Mundial de Clubes. Você acha que isso foi um começo de um ano que me pareceu que não teria o desfecho que o torcedor esperava, ou foi só uma coincidência de início? Eu confesso que achei estranho no veículo, outro veículo que eu trabalhava na rádio, quando chegou o lance da contratação. Eu adoro o futebol do Paulinho, não só pelo que ele entrega dentro de campo, mas a atitude. O Paulinho é um cara decisivo, aquele cara carrega a bola, ele cria a jogada pra ele mesmo, quando é possível, né? Ele é o cara que fez uma dupla sensacional com o Hulk, é um cara que surgiu muito bem no Vasco. Eu sou fã do Paulinho. Porém, o Paulinho chega numa cirurgia. E eu acho que o Atlético Mineiro não dificultou tanto assim. Vai aquela pulguinha atrás da orelha, ele chega. E aí dá aquele ar que podia dar certo. Porque quando ele chega, existia uma expectativa dele voltar a treinar em maio. Ele vai voltar a treinar. E ele retorna aos gramados em abril. Exato. Eu falei, caraca, ganharam um mês, porra, sensacional e tal. Mas daí é um lance que durou pouco. Eu não sei se foi... não sou médico, não sei se foi pularam etapas, se ele teve realmente um outro problema, se a cirurgia teve algum problema lá atrás. Uhum. O fato é que ele termina a temporada, como você falou, jogando quase nada. Foi importante no momento para o Palmeiras, inclusive durante o Mundial, foi decisivo, mas não consegue contribuir. Até o próprio Abel cita ele ao final da temporada, dizendo foi um investimento grande que a gente não conseguiu aproveitar, né? Por exemplo, e eu acho que foi a primeira grande decepção, porque o elenco foi meio que montado em cima do protagonismo que teria o Paulinho. Perfeito. Então, eu acho que essa primeira bola fora, ela já deu mostras de que o ano do Palmeiras, ele estava meio que naquele desespero de pegar alguns reforços pontuais ao nível de um Flamengo e ao mesmo tempo mantendo essas raízes de outras contratações, porque o Palmeiras, a contratação do Vitor Roque, você lembra como é que foi feito, né? Lembro. Essa foi uma coisa pessoal mesmo, ela trouxe no laço, apresentou, esse é o meu reforço. E assim, Torto, me chamou a atenção que lembra que o Abel falou, não, algumas contratações, essa foi a da presidente, aí me pareceu que, né... Não é que ele não ficou satisfeito, mas aqueles recados que são dados em entrelinhas. Porque foi uma contratação bagunçada, né? Uma contratação do Vitor Roque não é bagunçada pelo talento do Vitor Roque. Ela simplesmente foi resolvida faltando meia hora pra fechar a janela de transferência aqui no Brasil, cara. Foi uma correria. A inscrição. 5:30 da tarde, que eu lembro que saiu tudo do bid e tal, e... Enfim, né? O Palmeiras, que colocou o Vitor Roque a tempo no jogo contra o São Paulo... para a semifinal do Paulista, demorou para engrenar. E aí você atribui, o Torto, esse primeiro semestre do Palmeiras, que foi um primeiro semestre de uma tentativa de montagem de uma equipe na base
da chegada de muita gente que você precisava reorganizar? Ou o Abel Ferreira não tinha muitas desculpas para fazer um trabalho abaixo do que o torcedor esperava? Eu achei que falhou o planejamento lá no final de 24. Porque quando o Palmeiras perde, ele é eliminado pelo Botafogo na Libertadores, ele perde o Brasileirão pro próprio Botafogo, e aí começa o lance do Palmeiras perdendo jogos grandes, né? O Palmeiras, ele conseguiu só um empate com o Botafogo e perdeu os demais. E aí, em 24, quando começa o 25, eu achei que o planejamento já devia estar mais pronto. Por quê? O Palmeiras fez muita contratação na janela de meio de ano, só que o Palmeiras tinha uma das principais competições, se não ganhar, mas pelo menos fazer um bom papel, que era justamente o Mundial. Quando o Palmeiras chega no Mundial, tinha muito jogador meio que se apresentando ali no Palmeiras ainda, chegando, o time se encaixando, tanto é que o time deu uma encaixada após o Mundial. Então acho que faltou planejamento nesse sentido, mas tudo foi feito a toque de caixa depois da perda do Paulistão. Perde-se a final do Paulistão, e aí tem um lance do Palmeiras muito bem na Libertadores. Aí fica aquele negócio, né? Peraí, que time é esse do Palmeiras? É aquele time que perdeu o Paulistão? Será que foi o acaso? Porque o Palmeiras está voando de novo na Libertadores, está começando muito bem o Brasileiro, e aí dá aquela pausa e vamos para o Mundial. Então acho que se esse planejamento fosse feito antes, tivesse feito essas contratações do meio da temporada, na janela do começo de ano, obviamente o time ia estar mais encaixado, o time ia estar mais entrosado, ia estar mais pronto para esses momentos. Eu estou falando assim até o Mundial, né? O primeiro, digamos, a primeira metade do ano, né? Porque, vamos lá. O Palmeiras, ele, nessa temporada, ele contrata Facundo Torres, o Paulinho, em ordem, tá? Emiliano Martinez. Facundo veio antes do Paulinho? Veio antes. Bruno Fux, Mikael, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Ramon Sousa, Kelvin, Carlos Miguel, Jefité e Andréas Pereira. 12 reforços. E assim... E ele perde... Ah, sim, desculpa. Olha só, e ele perde Dudu, Lázaro, devolvido... Nossa, o Lázaro, nem lembrava. Pra Almeria. Gabriel Menino vai pro Galo. Vitor Reis, Manchester City. O zagueiro Michel foi pro Moreirense, que era da base. Rômulo, emprestado pro Ceará. Atuesta foi embora pro Orlando City. Rony foi pro Galo. Caio Paulista, Galo. Zé Rafael, Santos. Fabinho, Red Bull. Estevão, Chelsea. Aí tem o goleiro Matheus, que foi pro Alverca. Tem o Patrick também, que foi na treta lá do Foi, Galo, o volante Patrick. É. Isso. Mas o Patrick não tinha nem estado no profissional. Não. Né? O Naves, zagueiro, foi pro Alverca. Richard Rios, Benfica. Mike Santos, Vanderlan, Bragantino. Marcos Rocha, Grêmio. E o Thales, que foi pro Almeria. Ou seja, dessas idas e saídas do Palmeiras, né? Idas e vindas. Quem que você acha que dessas contratações do Palmeiras jamais poderia ter feito? E quais dessas saídas você acha que o Palmeiras jamais, em 2025, poderia ter permitido? É delicado porque assim, você vai falar o lance do Estevão. O Estevão estava vendido, tinha que entregar. Isso aí Esse daí tinha que entregar. Né? O Richard Rios foi bem sentido, foi uma boa venda, financeiramente acho que foi uma boa venda. Sim. Acho que o Palmeiras não pegaria mais pelo Richard Rios, até porque ele não tá voando no Benfica. Então, porque você vender, né, ô Torto, você vendeu o Estevão, o Richard Rios, beleza. Aí você fala assim, eu vou vender 2 caras titulares, aí eu vou trazer 2 titulares. Beleza, ok. Não, o medo não é vender, o problema é... Você percebeu a lista que eu te dei. Sim. E aí são os gastos, por isso que eu te perguntei. O que você faria com tanta grana assim? Em quais desses você manteria o investimento? Quais você teria segurado no Palmeiras? Olha, é o seguinte, pela lista dos dispensáveis, eu acho que o Palmeiras se livrou muito jogador campeão, tarimbado, veterano de uma vez. Eu acho que uma transição, a gente até falou isso em outros programas, uma transição ela tem que ser feita de forma gradual. Doses homeopáticas, não doses cavalares. Foram 4. Zé, Rony, o Gabriel Menino e o Dudu. Foram 4. E o Mike, 5. E o Mike.
Marcos Rocha também, né? Marcos Rocha, 6, Marcos perdão, Rocha, verdade, tô maluco. Ou seja, por exemplo, 2 laterais experientes campeões. Eu liberaria um, contrataria um, deixaria, sabe, pra compor elenco. Né? Termina o ano. Sei lá, um Rony da vida ali pra utilizar. Eu acho que o Palmeiras, ele fez uma coisa muito radical. E tem muito a cara do Abel nisso. Eu vou me livrar daqueles que, fim de ciclo pra galera, fechou. O Dudu forçou a saída, acho que o Dudu é um caso à parte, mas tudo bem. Eu me livro de todo mundo, trago jovens que podem ter um valor de revenda, e aí eu faço um time disso daí. É difícil. É perigoso. É difícil. A transição tem que ser uma transição mais tranquila, como está sendo feito no gol. Que você tem um goleiro cascudo campeão, o Everton, você traz um Carlos Miguel, que só foi titular no momento decisivo porque o Everton machucou. Acho que seria uma transição. Sim. Eu acho que nas outras posições poderia ter pensado E dessa com uma maneira. diferença, um jovem que já tinha jogado num Corinthians. Sim. Não é um jovem que tava lá no Piraporinha, que não Não. teve experiência nenhuma. O fato de ele ter jogado pouco, ter sido uma interrogação no Corinthians, isso não quer dizer que ele era um cara, sabe, sem talento, sem possibilidade. O cara já conheceu a casca de ter jogado em Itaquera em momentos pesados. Então acho que isso é uma tarimba, é aquela aposta válida, né, Torto? Não, é aposta válida. Aí o que acontece? E eu acho que nessa política de contratação do Palmeiras, muito se visou na revenda, no lucro. E se você pegar no final da temporada quem valorizou, Sim. quem valorizou dessa molecada? Pô, ninguém. Ninguém hoje tá valendo mais do que o Palmeiras pagou. Porque o futebol não é individual, é conjunto. Se você vence, todo mundo se valoriza. Se você não vence, não. Então o que acontece? Eu acho que faltou nesse planejamento jogadores cascudos. Por quê? A gente quer o retorno financeiro, mas o retorno técnico. A gente quer títulos. Sim. O ano passado não rolou, esse ano a gente precisa de títulos. E aí, o Andrés Pereira, ele vem do meio pro final. Sim. Ele tem uma característica, jogador de Premier League, de seleção, mas eu acho que faltaram alguns jogadores com essa característica, ou até mais, eu não digo vencedores, mas mais cascudos que o próprio Andrés Pereira, que eu acho que o Andrés Pereira ainda falta uma personalidade em momentos decisivos. E eu acho que aí faltou, tipo assim, a gente vai pegar 2 pontas. Então a gente vai pegar o Sosa e o Facundo. É 2 caras que vêm de outro mercado, de outro país, sem ter noção do que é o Palmeiras, sem ter noção do que é o Currículo zerado, praticamente. Zerado. Então acho que poderia mesclar um jogador jovem, uma aposta, né? E um jogador mais assim. Mas o grande lance aí, ô Facinho, que eu não sei se você concorda comigo, são os valores dessa aposta. Exato. Então, a aposta é quando você busca um jogador num Bragantino, você contrata um jogador, sei lá, de uma equipe, Mirassol da vida. Agora, você trazer um jogador de 12, 15 milhões de euros, cara, é muito complicado. De 19 anos, é complicado você ter isso como aposta. Então, acho que o investimento do Palmeiras foi pesado, aí a cobrança vem. Pode ver que esses 700 milhões não saíram das manchetes. Não, né? Então, jamais. Você coloca uma carga muito grande Porque de expectativa. eles se potencializam basicamente no seguinte, 700 milhões. Em 115 milhões do Paulinho, e mais o Vitor Roque, que custou 25,5 de euros, né? Num total vai dar 30 com os bônus. Você faz uma cotação, o euro tá o quê? 6,3, vai? Vamos colocar 6,3. São 160. Então 160 mais 115, você vai ter 275. Então, só o Vitor Roque e o Paulinho foram 275. Ok. Só que aí você vai fazer a outra conta. Né? A outra conta. O Facundo Torres, 12 de dólares. O Emiliano Martínez, 7,5 de dólares. O Mikael, 5 de dólares. O Evangelista, 4 de euros, dólares, né? O Kelvin, 5 de euros. O Jefté, 6 de euros. Então, meu irmão, você vai juntando tudo isso, você vai chegar a esses outros 370. Fora Maurício, enfim, outros que chegaram do ano passado que estão nessa mesma linha. Já eram bem caros, né? O Maurício chegou por uma bala, né? Sim, Maurício 10,5, Giai também por 7. Ou seja, todos jogadores caros e que todos esses hoje estão no banco. Estão no banco de reserva. É a grande maioria. E o Flamengo é aquela conta que eu fiz ao longo das nossas lives aqui, né? O Flamengo gastou menos
cerca de 350 para montar o time titular, mais alternativas de banco, que foi o time que ganhou tudo. Então aí vai naquilo que talvez seja a pergunta. A política, o pensamento do Palmeiras, ô Torto, ele é um pensamento que, para o que o futebol exige, é um pensamento... Eu ia usar a palavra derrotista, mas aí é muito pesada. Mas ele é um pensamento limitado que não vai te fazer ser protagonista? Vai do que você quer. Tem muitos times que apostam nisso, né? Jogadores jovens para revenda e tal. Mas não dá para você ter essa política e querer títulos. Tem que combinar com a torcida. Exato. Então o que acontece? O Flamengo fez um time para ser campeão. O BAP deu uma entrevista na comemoração do título brasileiro que ele falou o seguinte: nós montamos esse time para ganhar. Se a gente ia ganhar, a gente não sabia. Mas a gente montou esse time para ganhar agora. Porque você não vai ter lucro você contratando o Alexandro, o Danilo. Você vai ter o retorno técnico. Essa é a conta com o Flamengo. E se você pegar hoje o valor de revenda do time do Flamengo, você não vai conseguir muita coisa, não. Bruno Henrique falou que vai renovar mais um ano, deve aposentar pro final do ano que vem. Essa é a realidade do Flamengo. Porque o objetivo dele era ser campeão. O Palmeiras tinha o objetivo de disputar o título com um time jovem. Então, agora, basta saber, né? A política de contratação do Palmeiras, desses jovens inexperientes, que no momento de jogos decisivos acabam não correspondendo, se é uma coisa da Leila, se é uma coisa do Abel, se é uma coisa do Barros, que eu acho que aí ele é o terceiro da escala, não deveria ser, porque é o diretor de futebol, mas eu não vejo ele com esse protagonismo. Precisa ver da onde vem. E precisa ver se isso vai permanecer em 26, já projetando. Por quê? Porque o planejamento do Flamengo é daí pra cima. Se o Palmeiras manter, a distância entre os dois tende a aumentar. Eu falei aqui, e fui muito achincalhado até por parte da audiência e tal, o pessoal até comentou na live, quando foi no meio logo depois do Mundial, eu falei, esse time do Palmeiras, ele tem mais cara de 26 que de 25, não só pelo Paulinho que tá machucado. Pô, o Andrés Pereira chegando agora, ou eu jogo mais à frente contra o River, não, agora machucou o Evangelista, eu vou ter que recompor. Aonde que eu me acho em campo? Ele tinha acabado de descobrir a dupla lá do Flaco com o Vitor Roque. Falei, esse time encaixadinho, com algumas peças, é a cara de 26. Mas, é o que eu falei, vai combinar com a torcida. A torcida vai falar o quê? É time de fralda cheia, é time que não aguenta. Então é o seguinte, se não mudar a mentalidade, na minha opinião, se não mudar a política de contratação, a expectativa vai ser, é a mesma. É a mesma, então vai precisar ver eu acho que nas primeiras movimentações da janela a gente vai se ligar. Eu acho que esse time, ele iludiu a gente, a você e a mim, que você falou, pô, esse time pra 26, eu falei, talvez possa ser, mas então aproveita o 25 também pra ganhar, que seria importante, né, se der pra ganhar, vai lá e ganha. Mas acho que no fim das contas, né, Torto, mesmo pensando em 26, esse time vai precisar de alterações. E não é só no banco de reservas. Talvez o time titular, né? Algumas peças o Palmeiras não conseguiu encontrar da forma necessária, outras se mostraram apenas peças de uma boa fase ao longo da temporada, e essa defasagem ficou evidente quando o Palmeiras chega na reta final de 2025, né, deste ano, com a Libertadores, com aquela decisão e todo aquele jogo que precisou da tal virada heróica contra a equipe da LDU, e o Campeonato Brasileiro que derreteu, né? Você não sente isso? Que, além do banco, que foi muito mal montado, esse time titular do Palmeiras, ele chegou também a um fim de ciclo para algumas peças? Você vê que o time deu errado quando você chega no final da temporada e você não consegue escalar aquele time titular absoluto. Não tem, né? Você não tem. Você escala, qual que é o time do Flamengo? Aí você fala assim, o Flamengo é com o Pedro machucado ou com o Pedro... Não, com o Pedro. Aí você escala. Se você estiver por dentro do futebol, tiver acompanhando, você escala. O time do Palmeiras, nem o Abel soube. Então, hoje, quem é o titular da lateral direita? Você não sabe, é o Kelvin, tá? Mas determinada partida pode ser o Jair. É o Alan que vai ali determinado jogo ali pra fazer uma ala? Você não sabe. O time do Palmeiras, ele joga com 2 ou 3 zagueiros ali com o Fux? Depende da partida. Isso não é algo que isso deveria ser algo, no final da temporada,
Já tá pronto. Jogou assim, deu certo e errado, mas vai ser assim. Isso, o Palmeiras é cheio de dúvidas. Por exemplo, o Palmeiras tinha um problema na lateral esquerda na reserva. Não jogava o Piquerez, jogava o Vanderlan. Foi isso que, inclusive, o próprio Abel fala na final do Mundial, que eu achei indelicado. Aliás, eu acho indelicado quando ele joga os seus jogadores aos leões em coletiva. O lance do Vanderlan, porque o Piquerez não pôde jogar e tal, jogo contra o Chelsea, não sei o quê. Sai o Vanderlan, entra o Jefté. Não sei se com a indicação ou a anuência dele. Mas chega um cara que também... Aí o cara que é titular absoluto não tem sombra, também não joga mais nada. E o meio de campo? A gente perdeu um jogador, que era o Evangelista. Bagunçou tudo, ninguém mais sabia quem marcava, quem ia mais à frente, quem era o meia. Não se potencializou nem o Aníbal, nem o Martínez. Os dois entraram numa espiral negativa, só fazendo um show de burradas em campo. E termina o ano, que aí é o que você fala, improvisando um zagueiro no setor, ou nem isso, né? Porque na final da Libertadores, o zagueiro nem próximo ao meio campo ficou. Então, que era o Fux. E aliás, o Flamengo deitou e rolou ali nesse meio campo, nessa indecisão, nessa lacuna entre a zaga e a volância ali do Palmeiras. E aí, cara, quando você não consegue no final da temporada olhar e encontrar um time dentro do seu elenco, é sinal que o negócio não deu certo. O Palmeiras, ele precisa de jogadores, não para disputar, ele não precisa de um Giai com o Kelvin, ele precisa de um cara que fala assim, o Giai e o Kelvin vão ser reserva de quem? De quem? É isso. Aquele cara que veste a 2 e fala, essa é minha. Na zaga, mesma coisa, você tem um Gustavo Gomes, que é um baita zagueiro, só que é um cara que ele joga sobrecarregado, porque ele pegou um Murilo numa temporada a ser esquecida. Uma já temporada, faz tempo, né? Sim, mas a 25 tá de parabéns. Sim, né? tá de parabéns. Tá de parabéns. 25, uma temporada horrível, jogou com o nome. E aí, as peças, né? O Bruno Fux foi uma grata surpresa. Grata surpresa, né? O Palmeiras, pra quem não lembra, o Palmeiras fez uma troca por empréstimo aí com o Caio Paulista. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, foi uma coisa legal. O Palmeiras vai exercer com certeza o direito do Fux e tá tudo certo. Mas aquele cara não é o Fux. É aquele cara. E também não é Vitão da vida. É aquele cara pra vestir, chegar e falar assim: eu sou o zagueiro que vou fazer zaga com a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Lateral esquerda, um cara pra dar um presta atenção no Piquerez. Se você não correr, eu tomo. O meio-campo, um volante. 5. Aníbal ou Não, o M. Martins não dá. Vocês são reserva de quem? Vocês são reserva de quem? É isso. E um meia de criação. Um cara que possa armar o jogo com responsabilidade, de chamar. O Veiga, muitas vezes, passa aquela sensação que a cabeça pensa, mas o corpo já não faz. Ele é um reserva. Ele é reserva. É uma boa opção. O Maurício é aquele cara que falta... É o picolé de chuchu. Personalidade. Exato, personalidade. O Paulinho vai melhorar muito o ataque e precisa ver o que o Flaco Lopes quer da vida dele. E o Felipe Anderson, que é outro também que... Isso aí pra mim acho que é a grande decepção do Palmeiras, né, Toro? Em termos de expectativa versus realidade. O custo-benefício de um Felipe Anderson. Ele vem Claro, do por futebol, mês. ele vem do futebol italiano, o Palmeiras venceu uma concorrência com a Juventus. Aí você vê que o cara vem a peso de ouro. E aí eu falo a mesma coisa do Maurício. Personalidade, mano. Zero. O Felipe Anderson, tecnicamente, ele joga bem e tal, mas na hora da personalidade, de decidir... Você olha pra cara dele, ele não tem cara, ele não tem expressão, né? Não jogador tem sempre expressão. assim, ó. Aquela cara, tá sol, tá chuva, jogo pegado, jogo leve. Exatamente. Gente! E o Vitor Roque também é uma contratação que deu certo. E pro Palmeiras, a sorte do Palmeiras é que além dele ser jovem, ele é um cara saudável, é um cara que esse se doa. é outro. É um cavalo. Mas mesmo assim precisa de alguém ali, porque vai pra uma seleção, pode ser que se contunda alguma coisa, precisa de alguém confiável. Até porque o Flaco, nessa função, já mostrou que não é muito a dele. Também não. Não é também muito não. a dele, né? E o Flaco precisa ver o que ele quer. Se ele quer ser... Aliás, alguns jogadores do Palmeiras, você quer ser vendido? Qual é que é? É isso. Você vai render? Você quer ser vendido? Vai colocar à disposição? Você vai jogar? Porque, assim, alguns jogadores, eles oscilaram demais e aonde não podia. Aqui a gente precisa de você. Sorte.
Ô, Flaco, nossa, o Flaco tá voando, seleção da Argentina, deu passe pro Messi, só que ele ficou lá, ele ficou na Sim, ficou lá bajulando o Messi, levou a camisa do Palmeiras pro Messi. Não, e o futebol dele ficou lá. Também, total. Ficou lá, então a segunda convocação dele, que a primeira ele vai meio assim, pré-lista, quando ele vai na segunda e tal, ele não volta pro Palmeiras. A terceira, então, foi um abraço pro Exatamente. Né? Então, porque, ô Tortô, então, dentro da sua ideia, eu acho que eu tô muito na sua linha de pensamento. Um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo, que pode ser titular, sim, senhor, porque pra mim hoje o Piquerez tem atuação pra ser banco. Um primeiro volante e um belo meia. Um cara que coordene o jogo, que seja um ritmista ou alguém que vista essa camisa como um protagonista junto com o Andréas. Um engante, como diz na Argentina. O engante aí já é mais difícil na Argentina, mas né? Aí seria o ideal, né? Rodrigo Garro da vida, velho. Como diria Zagallo pra brasileirar, o número 1. O número 1. O número 1, aquele cara que encosta. Aquele aqui, ó, me dá. Porque aí você tem o Alan, eu acredito que o ataque tá pronto pra 2026. Alan, se não for vendido agora, Paulinho e Vitor Roque. Esse ataque tá pronto. Sim. É dali que não tem que tirar. Então você tem que colocar o quê? O Andréas Pereira com 8, mais esse 10 e o 5. Então são duas posições para você encaixar esse meio campo. Um belo lateral direito, um belo zagueiro e um lateral esquerdo, ou seja, 5 titulares. Porque aí, ô Tortô, no exercício de trazendo esses 5 titulares... Nem que você falou titulares. Titulares. 5 titulares. Você acha que aí o banco de reservas do Palmeiras ganha o volume que não teve nesse ano? Por exemplo, o Veiga vai pro banco. Se não sair, eu acho que tem que sair, tá? O Felipe Anderson, mas vamos dizer que permaneça. Felipe Anderson, Maurício, Flaco Lopes, o Emiliano com o Aníbal, um Kelvin da vida, um Piquerez no banco de reservas, que tá na hora, né? Tem que pegar um chazinho de banco, um Bruno Fux. Aí você já começa a desenhar um elenco e um banco forte, ou esses caras ainda também são insuficientes? Alguns eu acho que o Palmeiras vai ter que rever. O Palmeiras tem um elenco numeroso, porém falta uma qualidade no banco. É que quando o time encaixa e você tem qualidade ali, todo mundo quer jogar. Eu vou dar o exemplo do próprio Flamengo. O Flamengo montou um elenco grande e de qualidade. Então o que acontece? Você vê no Flamengo, Saúl no banco, De La Cruz no banco, os caras gigantes no banco, Luiz Araújo, que é um cara que fez uma baita temporada e mesmo assim terminou como reserva. Cebolinha. Aí o que acontece? Quando o time tá bem, todo mundo quer entrar. O cara não se importa de jogar 10 minutos. Agora, quando o time não tá legal, parece que é um castigo o cara tá no banco, é engodo. Então, se você traz uns titulares e você consegue fazer o time jogar, é claro que isso motiva demais todo mundo querer fazer parte. Agora tem um negócio. Você falou das peças, eu concordo demais. Só que, por mais dificuldade que o Palmeiras tinha de elenco, e gastou bastante, eu acho que esse time teria condições de jogar mais e... Não tem a dúvida. Por partes, não jogou por falta de repertório do Abel, hein? A gente vai entrar nessa parte. Né? Porque o time do Palmeiras, ele tem que se qualificar. Ele tem que dar mais tiros, ele tem que mirar no que o Flamengo... Se ele quer disputar com o Flamengo, o espelho dele é o Flamengo, ele que tem que mirar. O que o Flamengo tá fazendo? As movimentações do Flamengo para 26 são para atingir níveis ainda maiores. Sim, então certeza. O Palmeiras tem que fazer isso. Então, só antes da gente entrar no lance do Abel, o time precisa de jogadores que chegam, que você fala assim, ó, esse é titular. Esse é titular. Esse não é o Kelvin com o Giai. Não. A diretoria, parece que o Giai caiu meio em desgraça, junto com o Mikael. Tem alguns jogadores que o Abel viu que não deu certo. Então você disponibiliza, coloca em negociações, mas traz alguém para vestir a camisa. O cara tem 29 anos. Dane-se, o cara tem 32. E daí? O cara rodou não sei o quê. É só não fazer contrato idiota. Contrato de 4, 5 anos. Você chega pro cara e fala assim, eu consigo te dar 2 anos pagando tanto. Vamos, você vai ganhar bem 2 anos e se merecer o 3º ano, a gente faz um outro acordo. Essa é a negociação. O Flamengo contratou jogador que
com histórico de condução gigantesco. O Alexandro chegou praticamente mancando. O Danilo não jogava Exato. Essa temporada do Danilo é fora da curva perto dos últimos Claro anos que dele. é. Ainda mais no calendário do futebol brasileiro. O Flamengo tem jogadores como o De La Cruz, o que De La Cruz não é entra em tipo, campo, né? os caras chamam de De La Sus, né? De La Porque ele Sus. fica no departamento médico. Mas são jogadores que, se você puder contar alguns jogos, eles vão corresponder. Vai. Então melhora o seu elenco. Não pode ter esse medo. Eu acho que a diretoria do Flamengo, ela foi mais corajosa nesse sentido de contratar jogadores mais experientes. Se você tem estrutura, o cara não vai sofrer. Pelo contrário. Não é só golaço. Por exemplo, vou citar um que não rolou, que é nesse perfil. O Davi Luiz. O Davi Luiz, a diretoria do Flamengo, apostou muito no Davi Luiz, que tinha esse mesmo... Não rolou. Beleza, meu irmão, faz parte. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Só que você O próprio De La Cruz, né? Muito caro, não rolou no Flamengo. Não rolou aconteceu. por um tempo, mas não... Eu acho que ele não rendeu o que o Flamengo... O Flamengo esperava ele titular, dono no meio campo, e não entra em campo, né? Agora, antes da gente passar pro Abel, para arrematar essa lista... chegamos em acordo, então, que se tiver uma lista de dispensas, uma lista de vendas do Palmeiras, olha só, Giai para ser vendido, Mikael para ontem, óbvio, mas aí o Mikael vai ser um ato extra, né? Vai ficar emprestando até acabar o contrato e um abraço. A Mikael. O Jefté, se precisar também, trazer um baita lateral, o Jefté, tchau. O Sousa, para mim, é um cara vendável. Facundo é um cara vendável. Maurício é um cara vendável. Felipe Anderson tinha que fazer acordo, tchau, muito obrigado, não deu certo. Tem uns que não estão servindo pro Palmeiras, mas vão pra Copa, hein? É ótimo pra negócio, né? Vão pra Copa. Sim. Vão pra Copa. Você tá colocando 7. Quem mais? Emiliano. Ou Aníbal. Sim. Né? Você vende um dos dois. Então, assim, a gente tá falando de 8 jogadores, sem contar Riquelme e Felipe da base, Luigi, que são jogadores sempre colocados com muita valia no mercado, para você pegar pelo menos ali o que o Palmeiras espera de 400 milhões de reais em vendas e reinvestir em jogador bom. Porque se o Palmeiras tiver o pensamento do Flamengo, o Flamengo com 350, ele montou esse time com essa característica. Por que com 400 hoje você não consegue montar um time similar? Você precisa de 5 caras, não de 10. É o típico jogador que é que você não paga os direitos federativos. Você dilui na luva, o salário do cara vai ficar alto, vai ficar uma pedrada. Eu lembro que quando chegou o Jorginho, imagina! O cara, não sei se ele tem 31, 32 anos, chegou o Jorginho, o cara vai ganhar. Claro, é um cara de Premier League, é um cara que jogou... multicampeão, jogou pela seleção da Itália, e você não paga os direitos do cara. Você não paga os 30, 40 milhões. Você dilui a luva no salário e aí fica alto. Só que você tem o retorno. O Palmeiras tem que aceitar algumas perdas. Você não vai vender o Mikael pelo que você contratou. Você não vai vender o Giai. Então você tem que aceitar uma perda financeira para ter um retorno técnico. Então vamos supor, você investiu nesses caras. Esses caras valem pelo que você pagou e tudo mais, tirando a base, 400 milhões. Que você consiga 250, 300... É do jogo, do jogo que você empreste e você invista em jogadores que você não vai vender pra ninguém, mas que vão te dar títulos. Porque esses caras vão potencializar os outros que vão se valorizar. Basicamente o elenco de 2021 do Palmeiras. Não vendeu pra ninguém. Esses caras não geraram lucro ao Palmeiras, lucro de venda. Quanto o Palmeiras ganhou com o Zé Rafael? Zé Rafael, o Rony. Nada. O Danilo, mas era moleque. O Scarpa saiu de graça. O Vinha foi vendido pra Roma lá, mas também nada muito significativo. O Luan também deu um mirradinho pro Palmeiras. Foi lá, cerca de 4 milhões, 3 milhões de dólares aí. O Rocha saiu de graça, o Mike saiu de graça. Ou seja, eles não deram lucro ao Palmeiras. O Palmeiras não investiu alto, pesado na contratação de alguns deles e não renderam financeiramente na venda. Mas e na premiação? Então. Conta 11 títulos em média desses caras. O quanto que 11 títulos não renderam aos cofres do clube? Você tá falando a parte financeira, mas tirando, o ganho... Aí que não tem valor, que é o ganho... Tô no pensamento dos Enzos. Né? O
retorno técnico, o pôster de campeão ali, e os caras estão na história. Então, acho que isso daí tem que ser levado em consideração no planejamento de 26. Só que aí, até tentando entrar no lance do Abel, como que você faz um planejamento se você tem um treinador que ele espera até o fim do ano para dar um sim, e para que você possa acreditar de uma assinatura, até porque um clube sério começa a se planejar em setembro, outubro, que você já começa a olhar o mercado, você já começa... Agora, essa incerteza de um treinador pode, não digo que vai comprometer, mas pode comprometer uma temporada, né? Porque, em cima da hora, que é o cara que pensa meio assim, que cada vez ele dá uma resposta e deixa a torcida insegura, não sei o que passa na diretoria, mas como que você vai planejar se você já tem um elenco que o cara trouxe, não tem uma alma que o Abel não tem o dedo, ele tá 5 temporadas. Todo mundo que tá lá, ele indicou, ou ele assinou, falou, pode trazer que esse eu concordo. Agora, como é que você vai fazer isso se o cara espera até até a cesta de Natal da firma para dar o sim, né? Afeta o planejamento. Não, e outra coisa, Torto, vamos lá. O Abel de 20 a 22, quando ele chega até o título brasileiro de 22, ele era um Abel que ele tinha herdado um elenco ajeitado pelo Vanderlei e pelo Cebola, e na competência dele naquela vez de não inventar, de não querer mudar a característica, de escalar cada um em sua respectiva posição, ganhou o que ganhou. Palmeiras super dominante, jogava muito bem futebol, aqueles que falavam que time é reativo e tal, não entendiam nada de bola. Palmeiras era um time intenso, rápido, direto, reto, sufocante, goleava rival. Os números estão aí, números de gols marcados. Era absurdo. De 23 pra frente, quando começou de fato essa reformulação mais na carne, houve esse derretimento em termos de postura. O Abel Ferreira, ele mudou a sua forma de ser? Ou ele é o mesmo cara e a culpa é de, sei lá, uma mentalidade da diretoria que influencia no trabalho dele? Não, ele é completamente outro. Ele mudou e mudou bastante, né? O Abel que veio do PAOK, o Abel que chegou no Palmeiras, não é o mesmo Abel, né? O Abel de 23 já para 24 já começou com esse negócio, aquele charminho para renovar. Você vai renovar? Isso é para depois e não sei o quê. As últimas renovações do Abel, todas elas foram muito sofridas. Novelinhas. E a mudança do Abel, se você pegar cronologicamente as coletivas, é nítido. O olhar dele, a maneira com que ele se dirige à imprensa, a maneira com que ele fala de temas como arbitragem, o calendário, é aquele negócio, né? É até algo que eu falei do Dê poder a alguém pra conhecer a pessoa? Isso, e até eu falei também do Boto, diretor do Flamengo e tal. É outro São também. pessoas que vêm para o Brasil, e coincidência são portugueses, aí chegam aqui e falam, mas não, porque o futebol brasileiro é aqui, o calendário é aqui, é porque na Europa não sei o quê. Só que você tá tendo reconhecimento aqui, pô. Você não tem o reconhecimento em Portugal que você tem aqui, você não tem aquele mercado que você quer de primeira prateleira na Europa. Valoriza o que você tem aqui. Quando o cara chegou, ele valorizou muito e foi campeão. Ele não deixou de ser campeão, não deixou de atingir os resultados, por exemplo, 23, 24. Só que é o seguinte, as entrevistas, o modo, ele foi cada vez mais, eu acho que empinando o nariz, eu acho que ficou nítido pra todo mundo. Todo mundo, arrogância, hipocrisia. E paralelo a isso, não sei se tem a ver ou não, o desempenho foi caindo. Porque aquele cara com aquela fome, e vamos lá, e não sei o quê, parece que foi definhando E a diretoria passando talquinho no bumbum. Porque ele, né? Porque eu acho que ele às vezes, ele se coloca acima da instituição. E ele tem que estar abaixo de um diretor de futebol, hierarquicamente, qualquer clube. Da presidência nem se fala. Agora, a ideia que deu, a impressão que eu tive do Palmeiras nessa temporada é a Leila e o Barros o ano inteiro correndo atrás dele com um contratinho na mão, assina aí ele, peraí, tá cedo. Aí vai pro Mundial, espera, volta, quando o foco é o Mundial, quando volta, pera, vamos ver a Libertadores.
Então, isso daí mostra uma submissão que não pode acontecer. E outra, inversão de valores, né? Falta de convicção, que lógico se reflete no time. Se eu não tô convicto se eu vou assinar um contrato até 2027, essa minha falta de convicção se reflete num time que eu não sei a escalação, a forma de jogar, quais são os jogadores, se eu quero isso pra mim, se não quero mais, se eu tô sem paciência pra subir o moleque, ou então se eu preciso trabalhar com o cara mais pronto. Enfim, você tem uma série de interrogações que vão terminar, né, nesse ano, na minha visão, vexatório. Tomando 4 porradas pros seus grandes rivais. Corinthians e Flamengo. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Paulistão. Vergonhoso. Vergonhoso. E aí, por isso que a pergunta aqui que a gente tem que fazer, ô Torto, é a seguinte. Você tem o Abel, que a gente brinca, né? Abel Velho Testamento, Abel Novo Testamento. O Abel é um livro que, assim, até como a Bíblia, ele tem um capítulo final e já deveria ter sido fechado? Ou dá pra escrever mais um? Eu acho que dá pra escrever mais um, mas ele precisa se reciclar, mas ele não parece muito disposto a isso. Aí que tá. O Abel é aquele cara que os jogadores jogavam por ele. É aquele cara que todo mundo falava, você não sabe que o Abel no vestiário. Não, o Abel era o paizão. Hoje, o discurso do Abel em relação aos jogadores mudou. Como eu falei, ao longo da temporada, ele jogou muitos jogadores aos leões. Ele falou diretamente de Veiga, de Vanderlan, de Flaco Lopes, de Vitor, muitos jogadores que ele foi colocando em coletivo. Ele nem era perguntado dos jogadores. Para se defender, ele jogou. E a impressão que eu tenho é que essa é a primeira temporada que o Abel não tem o vestiário na mão. Tem muito jogador lá insatisfeito, porque você acompanha futebol há muito tempo, e você sabe que isso é algo que a boleirada não suporta. O técnico que livro dele jogando dos outros na reta. Por exemplo, você acredita que o derretimento no final do ano do Palmeiras, que culmina com toda essa dúvida em relação ao Abel Ferreira, ele não se dá somente pela arbitragem, pelo calendário, pela data FIFA, pelos bastidores do Flamengo, porque o Abel falou, meus títulos não têm asteriscos, tá? Acho até que é um demérito ao trabalho do Felipe Luiz. A gente pode analisar a arbitragem para um, para outro, teve para todo mundo. Foi um Lorde com ele, né? O Felipe Luiz falou, o técnico número 1 do Brasil sou eu, é o Abel. Exato. Ele falou, meu time é mais pronto, mas como técnico ele é o melhor. Claro, você pode citar, não concordei naquele jogo na final da Libertadores, era pro Pulgar ter sido expulso, foi uma entrada criminosa. O mundo achou. O STJD bizonho jogando o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, tudo isso. Mas, analisando isso aqui, ó, o gramado verde aqui, nesse gramado verde, o Tortô, não foi isso que interferiu, e acho que a mente do Palmeiras, que todo mundo... Aquela justificativa, o São Paulo não pode reclamar do pênalti, que se foi ou não foi, porque ele tomou 3 gols em 15 minutos. Tá bom, lógico que sim. Acho que se o time... um ponto de vista. Acho que se o time tem um erro crasso de arbitragem em campo, e esse erro não foi dado, se ele começa a morar a cada segundo pós o recomeço do jogo dentro do erro, ele perde o jogo mesmo. Então o time tem que ter o preparo mental pra entender que, mesmo diante de toda uma raiva, você tem que ter a concentração alta pra... Igual o jogo de tênis. Fiz uma dupla falta, é o próximo ponto. Se eu pensar na dupla falta que eu fiz, eu não jogo mais, né? E acho que o Palmeiras ficou morando nessas duplas faltas que foram geradas ao longo, e o reflexo foi dentro de campo. Então, quer dizer... como é que você acha que deveria ter sido um comportamento do Abel para tentar salvar esse, entre aspas, vestiário e esses discursos que possam ter gerado essa crise, esse derretimento? Eu tenho uma noção que o Abel ele já tem um estoque de discursos e desculpas prontas. Porque o Abel ele nunca discute, e quando eu falo coletiva com a imprensa, que nada mais quando tá lá, o cara ele é um espelho do torcedor, né? Ele representa o torcedor, ou deveria representar, que às vezes eu questiono muito, às vezes a imprensa especializada e setorizada de determinados veículos ligados ao clube, que estão ali para bajular. Mas o cara que pergunta, e a pergunta boa é aquela que incomoda, sim, o cara tá ali representando o torcedor. Só que quando o Palmeiras falha, o Abel falha, eu acho que sempre tem uma fumaça ninja. Eu acho que o lance do asterisco, o lance da arbitragem,
o lance disso, o lance daquilo, são fumaças que ele joga, e às vezes até inteligentemente, que se o jogo é no domingo, na segunda-feira vai se discutir o que o Abel disse. A resposta atravessada, às vezes que ele levanta e sai, e não o jogo. Ele faz tudo pra não falar do jogo. Dificilmente, o Abel ele tem um lance que é o seguinte: quando tem uma imprensa internacional, ele é bom moço. No Mundial ele foi bom moço. Ele tava lindo. Você esteve lá. Sim, cumprimentando a gente e tudo mais, um doce. Coletiva após Libertadores, imprensa internacional. Porém, quando ele começa a ganhar no Mundial depois do jogo do Botafogo... Já é. Ele conseguiu mudar de semblante em 2 semanas. Virou a chave. Final da Libertadores. Por mais que ele perdeu, tinha aquele negócio com o juiz. Ele se portou, tinha imprensa internacional, ele deu entrevista ali. Ele espera chegar ao Brasil para falar da final da Libertadores. Então, eu acho que ele tem essa reação quando ele está em casa, quando é a imprensa brasileira, e ele nunca discute os problemas. Por que o seu time tanta ligação direta? Ou estão falando que é o chutão? Estão falando que você não tem alternativa? Por que o seu time cruzou 35 bolas na área? Por que o seu goleiro fez 17 ligações? O Carlos Miguel, na final da Libertadores, fez 17 lançamentos. O único time na história da final da Libertadores, de todas as 66 edições, que não chutou ao alvo. Então, e aí o que acontece? Aí vem uma fumaça ninja, ele não responde a essas questões. Então, acho que é um grande problema dele em relação à imprensa, né? Ao torcedor, no caso. Agora, aos jogadores, eu vou repetir, eu acho que pega muito mal esse gerenciamento, porque ele fala: aqui eu trato com carinho, aqui eu blindo, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Mas quando ele é acuado, quando ele não tem resposta, ele sempre joga 11 vezes. Mas esse daqui, a gente pagou 25 milhões, esperava, e ele não rendeu nada. Subentende-se ali, Paulinho. Esse daqui, ó, é o cara que, aí como aconteceu, acho que no Paulistão, não sei o quê, ao Veiga. Eu falei pro Veiga, não sei o quê. O Flaco Lopes, aqui, ó, a gente não sabe, era pra ele tocar. Coisa pra você... O Flaco, eu precisei puxar a orelha dele. É o argentino que não tem sangue. Eu acho que tem coisas que o cara tem que administrar. E ele fazia isso, ele administrava e motivava a galera. Enfim, gente, pra chegar nessa reta final, pedir o seu like aqui de assunto Palmeiras. Tá bom? Like, tá curtindo, deixa like, comenta aqui com a gente, se inscreva aqui no Link Sport Clube. Torto, você falou que o Abel ainda pode escrever mais um capítulo. Eu, se tivesse o poder, eu daria um tempo, buscaria uma outra alternativa. Que ele pode voltar, pode. Quando se fala em interromper ciclo, para aquele cara que é mais ignorante, binário do outro lado, meu amigo, ninguém tá dizendo que interromper ciclo é porque o cara é ruim. É porque realmente desgasta, né? O dia a dia, ele próprio, a mentalidade, a diretoria, o casamento de características passa a ficar um pouco mais travado. Eu buscaria uma outra alternativa, mas alternativa, claro, acima do Abel, né? Você buscar um Arthur Jorge, você buscar um Gajardo, não sei lá, Jorge Jesus, esse nível que o Palmeiras tem que buscar. E obviamente que o meu temor de você tirar o Abel do Palmeiras é que essa diretoria não tem nenhuma capacidade de olhar para esse tipo de mercado. O Palmeiras é o time que, por exemplo, vai olhar para o Rafael Guanais, que é ótimo profissional, que é um cara muito promissor. Técnico do Mirassol. Fez um trabalho maravilhoso no Mirassol, mas ainda não tem a casca para sair do Mirassol e pegar o Palmeiras. Mas o Palmeiras é o time, o Barros, a Leila, que vai repetir o Eduardo Batista de 17, o Roger de 2018, se um dia o Abel sair, que é esse o meu temor. O Abel só pode sair para chegar um cara desse mesmo tamanho. Nem o Vojvoda eu acho que ainda tem tamanho para pegar o Palmeiras. Nem o Vojvoda, que fez um trabalho lindo aqui, tá? Acho que o Palmeiras é nível Felipe Luiz, que jamais acho que treinaria o Palmeiras hoje. Um Rogério Ceni. Felipe Luiz está sendo monitorado e preparado para substituir Simeone no Atlético de Madrid. Não, o Felipe Luiz não volta mais para cá, vai treinar só o Flamengo aqui. Você, Renato Tortorelli, já disse que faria esse último capítulo. Mas você falou que faria esse último capítulo porque não tem alternativa no mercado ou porque você acredita de fato que o Abel Ferreira, diante de todos esses motivos que você apontou que são difíceis, ele possa mudar para o ano que vem,
dentro de uma mudança também de estratégia no mercado do Palmeiras? Não, eu falei que eu faria essa última tentativa conhecendo um pouco da diretoria do Palmeiras, porque essa atual diretoria do Palmeiras nunca, não é que no caso não é nem demitir, é não renovar com o Abel. O Abel demitiria o Palmeiras. Isso está bem claro nas declarações. Como já fez. Na declaração já fez. É a declaração de Leila, de Barros, em nenhum momento falar, vamos avaliar. Quem fala, vou avaliar para ver se eu fico ou não, é o Abel. Dito isso, eu faria um negócio que a diretoria nunca faria, que é um contrato de 1 ano. Por quê? Gastamos os tubos com o Abel. Já não rendeu 25, Isso. e nem estamos falando de 25. 24 teve um paulista, gente. 26, vamos fazer contratações e tem esse monte de jogador que ele fez, ele vai ter o Paulinho e tal. Final de 26, vamos avaliar. Claro. É aquele negócio, contrato de 1 ano com Isso. uma renovação, uma possível renovação para mais 1. Não vai ser o que vai ser feito. O Palmeiras, ele quer dar logo 2, se a Leila ficasse mais e a dar 3 comodismo. no comodismo. Eu colocaria isso que não vai ser colocado nunca. 1 aninho, Abel. Não foi legal 25, não foi legal 24. 1 aninho aqui pra você. Vamos mudar o perfil de contratação, você Isso. vai voltar a trabalhar com caras pesados. Ah, mas eu não gosto, Abel. É o seguinte, é isso. Eu preciso de jogador pesado no elenco, você precisa se adaptar a esse nível de jogador pesado. Os jogadores pesados que ele trabalhou é os que já estavam lá, né? Exato. Ninguém chegou grande com o Abel. Não chegou Porque ele, ninguém grande. porque ele chegou depois dos caras. Sim. Porque se ele chegasse antes, provavelmente, esses caras pesados que estavam lá não iam estar trabalhando com ele, na filosofia dele, né? Então ele chegou, deu certo, e depois, que ele já virou grandão, aí o Felipe Melo pode ir embora, aí libera o Davidson, aí vai indo um por um. O Filipão implorava por camarões, exato. lembra? Ele falou, me dá os camarões, pelo amor de Deus, o Palmeiras precisa contar. E o Abel quer lechuga. É isso, exatamente. né? O Abel quer vagem. Exato. O Filipão queria camarões, o Abel gosta de sopa de vagem. Mas é isso, gente. Pro ano que vem, então, o Palmeiras, nessa análise do que aconteceu em 2025, se, por exemplo, saísse um Abel, tá? Só uma conjectura aqui, você atacaria quais nomes de mercado, Torto? O Arthur Jorge é interessante até porque ele convenceu e conhece o futebol. Eu acho que esse lance do cara conhecer o futebol brasileiro é muito legal. E ganhar, né? Ganhar. O nome pra mim dos sonhos nem seria ele. O nome pra mim de um cara que ia revolucionar esse lance aí de contratações, a divisão de mercado ia ser muito legal, mas que não vai sair. Eu acho que pra mim o ciclo do futebol brasileiro vai acabar com o clube dele, tá? Pra mim é o Leonardo Jardim. É ótimo, também acho. Baita técnico. O que o Leonardo Jardim fez com o Cruzeiro é sacanagem. Ele pegou um time inchado, um time esfacelado, envelhecido, caro, e falou, eu não preciso... Mas peraí, é o Dudu. Não sei quem é o Dudu, não quero. É o Gabigol, vai pro banco. Se quiser ficar, vai... Como assim? Chegou o meio campo, que todo o Brasil inteiro queria o Wallace. É banco. Eu quero... Ou seja, ele fez um time espelhado no Monaco dele, que é correria, não sei o que. Eu quero o Arthur Jorge, eu quero... Intensidade. Eu acho que o Palmeiras precisa um pouco disso. Dito isso, eu sei que não é possível no caso do Leonardo Jardim, mas alguém assim, que tenha um conceito de jogo bem definido na base da intensidade. Diferente do Abel, diferente do Abel, ou então alguém que conhece o futebol brasileiro. Aí nós ficaríamos em 2 nomes, né? Ficaríamos em Arthur Jorge e o Jorge Jesus. Exatamente, que esse acho que é difícil voltar pra cá. E o Gajardo na Argentina, talvez, que é um cara que tá muito bem antenado, né? Acho que com... Não, o Gajardo, até pra você buscar no mercado, né? Isso. O Gajardo é aquele cara que ele... Mas o Gajardo tem um lance sentimental e ele fez uma temporada muito ruim, que agora os caras que ele achou que ele podia contar não jogavam o que jogava 5, 6 anos atrás, ele tá aqui remontar o River Plate dele. Enfim. Gente, é isso. Torto, valeu. É nóis, mano. Tamo Mais junto. um grande papo que estivemos juntos por aqui no Link Sport Clube. Você aí do outro lado, hein? Fique conosco, se inscreva aqui no nosso canal. Link Sport Clube que tem reta final neste mês de janeiro do Campeonato Egípcio. Sim. Ou seja, campeonato com decisões chegando por aí. Fique com a gente, tem muita novidade também para chegar aqui no Link Sport Clube. Então não saia daí e ao vivo com imagens, não é só narração. Exclusivo. Exclusivo. Aqui você assiste aí do outro lado o Campeonato Egípcio e muito mais coisas boas
que vão chegar aqui no Link Sport Clube. Se inscreva aqui no nosso canal, não perca. Nossas lives também, 12h e 6 da tarde do Link Sport Clube, sempre com informações atualizadas do clube do seu coração, tá certo? Até a próxima, meus lindos, e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.